Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristiano Mioto, trabalho com vendas na BI Machine, né? Gostaria de agradecer aí a Plomes, né, a BI Machine pelo convite, né? Uma honra estar aqui compartilhando um pouco do que eu tenho realizado aí nos últimos anos aí, em relação a vendas, né? E hoje eu vou trazer um tema de como aumentar suas vendas em 300% no semestre, melhorando as técnicas de vendas, tá? Então, a partir desse tema que a gente vai trabalhar, né, hoje na fala aqui com vocês, trazer uma expertise que foi adquirida nesse tempo. Bom, então, quem é o Cristiano, né? Hoje, atualmente, eu trabalho aqui como executivo de negócios na BI Machine, né? Já trabalho há aproximadamente 20 anos aí com tecnologias para empresas, então, bastante tempo aí na parte comercial, algum tempo liderando times comerciais também dentro da própria BI Machine, né? E hoje eu ajudo empresas a implementarem uma cultura orientada a dados, né? Então, o que a gente faz hoje nas empresas, né, é implementar uma cultura orientada a dados. Baseado nesses dados, né, eu gostaria de trazer para vocês hoje como que a gente conseguiu, como que foi possível, né, o Cristiano aumentar 300% a venda dele dentro de um semestre, né, então no primeiro semestre de 2021, comparado ao segundo semestre de 2020, né? Então eu vou trazer aqui para vocês, são 5 tópicos onde eu vou contextualizar um pouco mais de como foi o processo de acontecer essa questão, tá? Algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui, que estão acompanhando, elas vão se perguntar, mas por que parte técnica, vendas, né, field sales, inside sales, as técnicas que talvez para alguns tipos de vendedores elas são a primeira coisa que eles aprendem, né? E o Cristiano vai trazer isso mesmo atuando há um bom tempo já com vendas, né? Então eu vou contextualizar para vocês aqui o que aconteceu por todo esse processo. Quando eu iniciei minha carreira, eu trabalhava na parte técnica. Então eu era implantador de RP, prestava suporte em sistemas, né? Gerenciava toda a parte de tecnologia de informação numa empresa, atuava tecnicamente a fundo mesmo no dia a dia, né? Mas eu me criei dentro de empresas varejistas, né? Minha família é comerciante, então eu sempre tive um quê da comunicação, de conversar, de contar história, né? De trabalhar muito essa comunicação. Atuava na parte técnica. Então, isso para mim era um pouco complexo tudo isso, né? Então, com o tempo, eu saí da parte técnica de sistemas e fui trabalhar com vendas. Só que o processo de vendas, né, nas empresas que eu trabalhava, era uma venda externa, né, field sales, né, você fazia ligações, né, você eventualmente, muito raramente fazia uma apresentação online, né, mas a grande gama dos negócios gerados, eles eram negócios onde você fazia 1, 2, 3, 5, 10 visitas naquela empresa, às vezes você vendia para aquela empresa e continuava uma relação com aquela empresa no decorrer do tempo, ia fazendo novas vendas para ele, né? Então, nesse processo, eu utilizava algumas técnicas de vendas, né? Dessas de Bunch, GPTC e Spin, a que a gente utilizava um pouco era a parte do Spin, porque o timing do cliente, ele chegava, você relacionava com ele a longo prazo, então ele ia chegar em algum momento esse time, em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, e tu ia estar lá, conversando com ele, tomava um café com ele, né? Um processo de venda mais longo, que custava mais caro para a empresa que eu estava trabalhando, né? E ao mesmo tempo vendia o produto por um valor mais alto, né? Então era uma venda mais longa com um valor agregado maior, né? E quando veio a pandemia no ano passado, algo que a empresa já estava querendo implementar, uma máquina de vendas, pré-vendas, inside sales, a gente foi forçado a fazer isso de um mês para o outro, né? Então, eu não estava mais diretamente nas vendas e eu voltei para as vendas. No segundo semestre do ano passado, eu tive uma performance em vendas, né, similar aos meus colegas. Então, assim, nós somos hoje em 3 vendedores dentro do time, e todos tiveram uma similaridade dentro das vendas. Então, a gente teve uma performance similar. Só que nós aplicávamos modelos e técnicas de vendas do field sales dentro do inside sales. E o que começou a acontecer? A gente começou a perceber que não tinha um volume, mas a gente precisaria fazer alguma coisa um pouco diferente para melhorar isso daí. E foi então onde que a empresa ofereceu um curso para nós, a gente realizou esse curso, né? E começamos a melhorar essas técnicas, né? Aqui agora eu vou falar especificamente do Cristiano, que começou a melhorar essas técnicas de vendas, foi se desenvolvendo, e eu busquei também o quê?
quem são profissionais que se destacam neste modelo de inside sales? Então eu descobri algumas pessoas dentro desse processo, participando de alguns grupos, que se destacavam, e eu comecei a marcar reuniões, né, com essas pessoas. Fulano, o que tu faz nessa situação? O que tu faz naquela outra situação? E fui aprendendo essas técnicas. Aqui tem os nomes, mas assim, eu aplico isso conforme as coisas acontecem no meu dia a dia, porque eu tenho um improviso muito grande no dia a dia. Isso às vezes é ruim, atrapalha, porque o vendedor, a persona que está do outro lado, às vezes ela tem um quê de não estar seguindo uma linha, né? Mas com algumas pessoas que a gente trabalha, por exemplo, os gestores comerciais de indústrias, de alimentos, de bens de consumo, né? Alguns outros gestores de rede de materiais de construção, né? O script total, ele também atrapalha muitas vezes, porque você tem que sair um pouco né? O vendedor, às vezes, ele vai ter que ter um improviso ainda, então eu comecei a buscar uma mesclagem sobre isso, né? E, claro, falar menos e perguntar mais. Esse era o principal ponto aí que começou a se trabalhar dentro desse período, né? Então, esse processo, venda externa para venda interna, parece ser simples, mas foi muito complexo, porque eu estava há 4, 5, 6 anos trabalhando nessa venda externa e tive que ser forçado à venda interna de um dia para de um mês para o outro. Então isso começou a pegar muito assim no dia a dia. E algo que antes eu pensava assim, eu resolvo em ligações, eu faço uma visita, né, e bato na porta, espero uma hora e ele me atende, eu converso, passou a ser o quê? Eu tenho que ter um processo de ligar, de enviar um e-mail, de gerar uma informação relevante para ele, da mesma maneira que eu gerava anteriormente, só que de uma forma, num touch point diferente, né? Então, tudo isso a gente foi desenvolvendo as técnicas e melhorando um processo de trabalho comercial no dia a dia, para o quê? Para ter esse aumento de 300% em venda dentro de 6 meses aí no meu trabalho, na venda específica do BI, né? Considerando a recorrência total gerada para a empresa como um negócio, tá? Então, eu comecei a aplicar um método de apresentação, né? Eu aplico um método de apresentação onde que eu sempre alinho a expectativa no início da conversa, né? Faço um prévio diagnóstico, alinho a expectativa com o cliente e deixo claro tudo que a gente vai transcorrer dentro daquela apresentação. E ali ele já começa, muitas vezes, a trazer as principais dúvidas e as dores que ele tem um pouco mais profundas, além do que o time de pré-venda já nos passou. Então, tudo isso eu sempre vou anotando, vou detalhando, né, para não esquecer nada, depois quando eu for mandar informações para eles, né, então tem essa técnica de ter esse método, né, seguir uma sequência lógica de apresentação, sempre com que é acordada com o lead, né, no início da apresentação. E outras situações que eu comecei a fazer, que são um pouco ainda de técnicas de prospecção, mas que no nosso processo eles estão lá com o vendedor, ele é um final de prospecção, diagnóstico, /vendas, closer, negociação. Então eu comecei a desenvolver essas técnicas de pessoal, se eu não vou estar podendo ligar todo mês, visitar, se eu estou na região, vou te fazer uma visita, alguma coisa assim, que era o que a gente usava antes no Field Sales, o que eu tenho que ter com ele? Técnica de entender como é que é o momento dele, né? O que ele está priorizando nesse momento, né? Identificar mais a fundo qual é a dificuldade, qual é a dor que ele está tendo, né? E identificar melhor a concorrência também, porque antes a gente sempre tem, por exemplo, eu vendo uma solução de BI. Quais são os meus principais concorrentes de BI hoje, né? Eu falo bem transparente aqui, Power BI, Click, Tableau, né? São concorrentes de BI. Eles têm uma forma, né, de venda, né, e um modelo de negócios. A BI Machine tem um modelo de negócios diferente. Então, quando a gente vai vender, eu estou vendendo BI, eu vejo o BI como meu concorrente, né? Quando eu vendo um outro tipo de produto, eu vou vender, sei lá, um alimento, né, um arroz no supermercado, eu vejo a outra marca de arroz como meu concorrente. Mas tanto essa venda do arroz no supermercado, como essa minha venda do software aqui da BI Machine, por exemplo, do BI, tem esses concorrentes diretos, mas a gente tem múltiplos concorrentes indiretos. E, por exemplo, hoje, com a análise que a gente vem fazendo, a maioria das vendas, né, que a gente não fecha, não é porque o prospect, o lead, ele comprou de um concorrente. Não. Concorrente direto, não. Ele não comprou nada de um concorrente direto, geralmente. Mais de 60% ele não comprou no concorrente direto. Então, com isso, a gente consegue identificar melhor o que com ele hoje, né?
ele não está comprando do concorrente direto, mas ele está comprando de um concorrente indireto. Esse concorrente indireto, quem é? É um CRM? É uma troca de sistema, de ERP? É uma ampliação da fábrica, né? Como a gente trabalha muito com indústrias, né? Então tem vários concorrentes indiretos. E para isso a gente tem que trabalhar com a nutrição deles, né? Com técnicas de fazer ou que o quê? Ou que a gente consiga fazer com que ele entenda que ele pode realizar essas duas situações ao mesmo tempo, se ele conseguir com personas, né, dentro da empresa dele e com nossa ajuda ter essa realização, ou que ele vai ter uma outra opção. E daí eu trabalho sempre o quê? Indicando opções para ele. Meu time agora, o que eu preciso realmente, a gente identificou em conjunto, não é um BI, é um CRM. Ok, então, meu amigo, você pode trabalhar com Plomes, né? Enfim, tem CRM, eu preciso de um RP. Então, a gente tem o RP A, o B, o C, que você pode ser uma opção interessante para você fazer um negócio com ele. Por quê? A partir disso, eu estou indicando para colegas meus de profissão que trabalham em outras empresas, que muitas vezes a gente tem essa ajuda mútua, né? Então, esse relacionamento e essa indicação. E com essa pessoa, se a experiência do que eu indiquei com ele for boa, ele vai lembrar do Cristiano, porque aquela coisa que ele implementou foi algo que o Cristiano trouxe para ele. E eu mantenho uma relação por e-mail, né? Por algumas situações, com o decorrer do tempo, para que quando chegar o momento que a gente acordou, né, e se entendeu em conjunto qual é o momento que ele está prevendo, que ele está vendo que ele vai colocar essa solução, que a gente construiu isso em conjunto, né, durante o método de apresentação, ele vai implementar a solução da BI Machine, ou pelo menos ele vai lembrar que nós somos uma opção para ajudá-lo naquele processo de uso do BI. Então, toda essa construção, falando aqui, né, ela parece ser simples, mas essa mudança no dia a dia de hábitos que a gente tinha, né, para novos hábitos, né, para novas técnicas, é um processo que ele é gradativo, diria que ele é diário, então você vai diariamente buscando evolução, se testando, se preparando mais para que você consiga ter essa mudança de field sales para inside sales, né? Então, tu sai de uma jornada de venda mais longa, mais complexa, não diria que tão na complexidade, mas uma venda somente muito relacional, né? Quase que totalmente relacional, para uma venda por métodos, né, mais aplicáveis, né, dentro de uma venda interna, né? Mas algo que é bem relevante é que a parte de relacionamento e indicação, ela não fica esquecida. Porque da mesma forma que eu realizo vendas que vieram através do método que a gente consegue ir aplicando, aquela venda que eu fiz relacional, da indicação, ela continua acontecendo. E esse mesmo método eu continuo aplicando com os novos clientes que vão entrando, que vêm dessa batalha das novas técnicas que foram desenvolvidas. Então, foi uma ampliação, né, da atuação, né? Então a gente teve uma melhoria na atuação, mas não se esqueceu do que é positivo, do que é feito no field sales. E isso é uma dica que eu trago assim com bastante tempo de experiência e eventualmente porque eu recebo apresentações de vendedores que começaram nesse método totalmente inside sales, né? Que estão buscando uma alta performance, assim como eu estou buscando uma alta performance, né, uma performance top, é que a gente não pode ficar só no processo, né? Existe um processo, existe método, existem as técnicas, mas a gente não pode esquecer o quê? Que o Cristiano é um ser humano, que a pessoa que do outro lado está recebendo uma apresentação, entendendo, querendo comprar, ela também é um ser humano. E às vezes o Cristiano não está no dia bom, às vezes a pessoa que está nos recepcionando não está no dia bom, ou ele não está no momento correto, certo, ou não tem um entendimento correto sobre o que eu estou oferecendo, então jamais eu vou me negar a transparecer o conhecimento técnico, né, sobre a solução conforme a persona precisa. Tá? Então, essa questão aí, ela flui muito porque às vezes tem pessoas que você não vende, que ele não está no momento, mas ele te dá contatos de empresas que ele acredita que possam precisar da tua solução. E você trabalha com isso no decorrer do tempo. Então, o relacionamento e a indicação, eles vão ser muito importantes também em qualquer tipo de venda. Aqui eu trago uma coisa que uma gestora minha uma vez me falou, que eu estava com algumas dúvidas, então ela estava passando um feedback para mim, e eu perguntei para ela assim, o que tu me diria nesse momento? E ela falou, Cristiano, pense o seguinte, você está na empresa hoje, né? A pessoa que você está atendendo do outro lado está naquela empresa hoje.
amanhã você pode não estar nessa empresa e aquela pessoa pode não estar na outra empresa. Mas a relação, né, o teu melhor que tu deu para fazer a venda, você fez todas as etapas, tudo que é necessário para você realizar a venda dentro do que a gente está disposto, tu fez o teu melhor. Se você fez isso, você está tranquilo, né? Porque tu tentou fazer o possível para realizar o negócio. Então, e aquela pessoa vai perceber isso e vai sentir isso de você e ela vai entender que existem pessoas trabalhando, né, que tem um negócio, mas tem pessoas trabalhando também por trás. Então, esse relacionamento, ele se mantém vivo e às vezes a gente se cruza com uma pessoa 2 anos, 3 anos, 5 anos depois, vendendo uma nova solução que talvez ele não comprou no passado, ou vice-versa, né? Então, a venda, ela é algo cíclico, né? E a técnica, ela é importante para a gente identificar todo esse ciclo, né? E mensurar os processos que a gente vai trabalhar no dia a dia dentro da nossa venda, né? Mas essa outra parte de relacionamento, de conversar, de trabalhar com as pessoas, de entender, né, o outro ser humano do outro lado, também é muito relevante aí para o dia a dia das vendas aí dentro das empresas, tá? Então, esse era um pouco do tema que eu tinha para trazer para vocês, né? Espero que eu tenha ajudado ao menos 1, 2, 3, 5 pessoas com algum ponto, alguma dica aqui da informação, que se eu tiver conseguido atingir esse objetivo aqui, eu já saio satisfeito com a minha participação aqui neste webinar de hoje, né? Com a Semana do Vendedor. Eu gostaria novamente de agradecer muito ao convite da Plumes CRM, a BI Machine, né, por me ceder esse espaço também, me disponibilizar esta oportunidade, né, as pessoas que me ajudaram aí no processo de melhoria de vendas, os meus gestores da BI Machine, a Ana, o Douglas, né, aos meus colegas de área, de marketing, de vendas, todos eles também, né, que a gente tem se ajudado mutuamente todos os dias, alguns amigos que eu conquistei no último ano, né, que trabalham muito com vendas também, como o Marcelo, o Matheus, o Ronaldo, enfim, outras pessoas aí que me apoiaram muito nesse processo, né? Então, eu queria deixar o meu muito obrigado. Se eu esqueci de alguém, eles sabem que a gente conversa sempre aí. E deixar aberto aí também para quem quiser conhecer um pouco mais do Cristiano, tem o meu LinkedIn, o meu Instagram é pessoal, mas caso queiram, podem utilizar também, né, para trazer ali. E agradecer também novamente a Plumes, né, e trazer aqui que a BI Machine é só fazer uma contextualização final, né, a BI Machine é uma plataforma analytics aí de BI, né, quem quiser saber mais pode acessar o site bimachine.com.br, a gente atua hoje atendendo aí mais de 400 empresas pelo Brasil, em 5 países da América Latina, né, e em torno de 100 parceiros espalhados pelo Brasil aí, um desses parceiros é a Plumes aí, que está realizando essa Semana do Vendedor. Muito obrigado a todos aí, desejo sucesso, saúde a todo mundo aí neste ano de 2021, nesse segundo semestre.